Com muita alegria eu quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Presbítero Elinaldo Alves, esse que vos fala. A partir de agora nós estaremos para mais um momento muito importante, onde nós estaremos tratando da lição do discipulado. Nós estudamos 12 lições e nós chegamos na lição de número 13, que tem por título Crendo na ressurreição do corpo e na vida eterna. Aqui nós fecharemos o ciclo de 13 semanas de muito crescimento para as nossas vidas. Então, eu quero já agradecer a Deus pela vida do nosso pastor geral, o pastor Arnóbio Tavares Lima, a irmã Antônia e todo o corpo ministerial, a igreja do Senhor aqui no Rio Largo. Quero agradecer a Deus pela vida do presbítero Lineker Santana, que é o diretor da Escola Bíblica, presbítero Jadiel, que é o vice-diretor da Escola Bíblica, bem como toda a diretoria da Escola Bíblica que está trabalhando para que nós possamos chegar até a sua casa por meio da plataforma aqui do YouTube, do canal AD Rio Largo. Então, meus queridos, para mim é uma satisfação ter ficado com vocês todo esse trimestre. Algumas lições, outros professores trouxeram o aprendizado, mas hoje aqui nós estamos para mais uma lição. Quero também agradecer a Deus pela vida do presbítero Rocha, que é o coordenador geral de todos os novos convertidos do campo, na minha congregação, que é o cooperador Wilson. Vai também a minha saudação ao presbítero Alberdão Júnior, que é o responsável, co-apacenta ali em Vila Marília, todos os coordenadores do discipulado da Assembleia de Deus aqui no Rio Largo. Vai a minha saudação, meu carinho para todos vocês. Continue nesse trabalho, pois o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, como vocês podem observar aqui do lado, vocês estão vendo a lição de ciclo de número 2. E nós trabalhamos a primeira lição, que é o que é crer. Foi uma lição que nós estudamos, a lição de número 1. A lição de número 2 foi crendo na Bíblia. A lição de número 3 foi crendo para interpretar a Bíblia. A lição de número 4 foi crendo no Deus Trino. A lição de número 5 foi crendo em Deus Pai. Lição de número 6, crendo em Jesus Cristo. Lição de número 7, crendo na vinda de Jesus Cristo. Lição de número 8, crendo no Espírito Santo. Lição de número 9, crendo no batismo com o Espírito Santo. Uma lição muito importante. Lição de número 10, crendo na Santa Igreja Cristã e na comunhão dos santos. Lição de número 11, crendo nas ordenanças de Cristo à igreja. E a última lição, que foi semana passada, crendo na graça de Deus, o professor Alfredo trouxe aqui para todos vocês. E hoje nós estamos fechando esse ciclo na lição de número 13, como eu já falei antes, crendo na ressurreição do corpo e na vida eterna. O texto base para a nossa meditação, você pode acompanhar em casa, novo convertido, está na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, os versículos 22 a 25, depois, versículo 50 ao versículo de número 57. É o texto base para o nosso aprendizado de hoje. Dentro da lição tem aqui um texto para a nossa meditação, que diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, e o versículo de número 55. Seguindo adiante, nós temos os objetivos da lição. Foram 3 objetivos de muita importância para nós, e você que tem a lição em casa, você pode tomar nota, como eu tenho sempre falado, pausar o vídeo, voltar o vídeo, fazer anotação dos textos, das frases, daquilo que nós estamos aqui verbalizando para você. Dos 3 objetivos, o primeiro diz o seguinte: sobre a importância da ressurreição do corpo e da vida eterna. Primeiro, falar da importância da ressurreição do corpo e da vida eterna. O objetivo de número 2 é explicar a natureza da ressurreição do corpo. E o objetivo de número 3 é conscientizar acerca da vida eterna. Então, esses 3 objetivos, eles norteiam a lição para que nós venhamos a entender
esses objetivos centrais para o nosso crescimento na lição de hoje. Dentro do credo das Assembleias de Deus no Brasil, eu coloquei aqui o item de número 5, que diz assim: em que nós cremos? No juízo final, onde comparecerão todos os ímpios, desde a criação até o fim do milênio, os que morreram durante o período milenial e os que, ao final da época, estiverem vivos. Aí diz assim: e na eternidade da tristeza e de tormento para os ímpios. Mas finalizando, esse item do credo das Assembleias de Deus no Brasil diz: e vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis de todos os tempos. Mateus capítulo 25, versículo de número 46. Tem aqui uma simples introdução que diz assim: chegamos ao final de mais um ciclo. Saiba que estudar a palavra de Deus e as doutrinas da fé cristã significa maior maturidade como discípulo de Jesus Cristo. Então, esse investimento, a importância de nós estudarmos as Santas Escrituras, nos dá essa qualidade de maturidade para que nós venhamos crescer na graça, buscando, jejuando, orando, meditando nas Santas Escrituras, como também buscando os estudos sistemáticos, pausado, por meio das lições que vem bem recheada, como é a lição de hoje. Então, estamos chegando ao final desse ciclo e com certeza, ao longo dessas 13 lições, nós não seremos as mesmas pessoas. Nós, com certeza, crescemos um pouco mais para nos aproximar daquilo que a palavra de Deus quer que nós venhamos a conquistar, que é lá na eternidade, quando diz, chegamos à estatura de varão perfeito. O primeiro tópico da lição, novo convertido, você tem a sua lição em casa, diz assim: a importância desse tema na atualidade. Que tema? A ressurreição do corpo e na vida eterna. Ao primeiro subponto da lição diz: a incredulidade do materialismo. Nós entendemos que nós estamos enfrentando um momento chamado pragmatismo, que é o aqui e agora. Nós estamos enfrentando um período chamado de hedonismo, que é o desejo exacerbado pelo prazer. E o materialismo, além dele secularizar as coisas, eles estão cada dia mais tentando desnortear as verdades concernentes à ressurreição do corpo, à vida eterna, as doutrinas bíblicas. Então, o primeiro subtópico da lição diz: a incredulidade do materialismo. O segundo subponto ainda do primeiro tópico da lição diz: o materialismo de uma igreja. A lição ela é muito sistemática quando ela coloca a igreja de Corinto e coloca a igreja de Laodiceia. Essas duas igrejas, elas trazem bases para que nós venhamos entender que o materialismo, o individualismo, ele se afastando cada vez mais daquilo que Jesus estabeleceu suas doutrinas, foi proposta, ensinada pelos apóstolos e assim até os dias atuais. E dentro ainda do primeiro tópico da lição, o terceiro subponto diz: o nosso Senhor ressuscitou. Está Lucas capítulo 24, quando conta a história dos dois discípulos que no caminho de Emaús conversavam. Você pode ler em casa, não quero ser tão prolixo, ser tão extenso na minha fala, mas você pode ler em casa Lucas capítulo 24, quando os dois discípulos caminhavam 13 quilômetros de Jerusalém para Emaús, e um terceiro viajante, eles aparece no meio daqueles que estavam ali conversando, mas quando chega na aldeia, ele faz como que vai passar adiante, e os discípulos convencem que ele fique. Aí a Bíblia diz: no partir do pão, quando eles servem, celebram, buscam e agradecem ao Senhor, então eles veem na sua mão as marcas. Então, Jesus, o nosso Senhor, ele ressuscitou. Então, o primeiro tópico da lição, a importância desse tema na atualidade. A incredulidade do materialismo,
o materialismo de uma igreja e nosso Senhor ressuscitou. O segundo tópico da lição é a natureza da ressurreição do corpo. Primeiro subponto do segundo tópico da lição é incorruptível. Na lição, na leitura bíblica em classe, você vai ver, o apóstolo São Paulo diz que aquilo que é corruptível, fragilizado, temporal, ele se revestirá da incorruptibilidade. Então, esse momento em que a igreja do Senhor ouvirá o toque da trombeta, o convite de Jesus para nos encontrarmos com Ele, como nós chamamos de arrebatamento. No latim, a palavra rapto, no grego, a palavra harpazo, retirada, brusca, momentânea, com força. Essa tirada brusca da igreja, o termo harpazo quer dizer isso, mas nós não subiremos da maneira que nós estamos. A Bíblia diz que aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Primeiro, subtópico do tópico 2. Segundo, vem aqui um exemplo adequado. O escritor da lição, ele colocou a fala de alguém que tinha o seu serviço em uma oficina e quando iria se apresentar diante da majestade, colocava uma roupa de gala, uma roupa diferenciada. E aqui ele traz para nós, que nós estamos aqui em uma atividade, em uma labuta, estamos trabalhando. Mas no momento de nós apresentarmos diante de Deus, nós estaremos em uma outra roupagem. Não é outro corpo, entenda bem. Não é outro corpo, é esse corpo. Agora só que ele estará de maneira incorruptível e estará de maneira revestida. E o terceiro tópico ainda diz que será glorioso. Então nós estaremos em um corpo incorruptível, nós estaremos de vestes diferenciada e o nosso corpo estará de maneira gloriosa. Então, esse será a natureza da ressurreição do corpo. O terceiro tópico da lição diz assim: a esperança da vida eterna. Tem aqui três subtópicos, melhor dizendo. Primeiro é o destino dos ímpios. Segundo, o destino dos justos. E o terceiro diz o estado eterno. Vejam bem. A Bíblia diz que todos ouvirão a voz do Senhor e ressuscitarão, uns para a vergonha e desprezo eterno, e outro para o gozo eterno. Agora, nós precisamos entender que essa ressurreição, ela não será simultânea. Justos e ímpios não ressuscitarão simultaneamente, não. Aqueles que morreram em Cristo, veja bem, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: não quero, irmãos, que sejais ignorantes, desconhecedores, acerca dos que morreram, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, e ali estaremos para sempre com o Senhor. Então, a ressurreição dos justos será depois do milênio. Primeiro vem a ressurreição da igreja. Vai agora entrar, nós estaremos no tribunal de Cristo sendo galardoado, não é para salvação, mas para sermos galardoados. Um receberá galardão de ouro, outro de prata, outros de palha, outros de feno. Isso é um outro assunto, só para que nós entendamos. Depois dos 7 anos da grande tribulação, será implantado agora o milênio. Agora, depois do milênio, é que será instaurado o grande trono branco, que agora será para o juízo de Deus. Aí, dá-se-á a ressurreição dos ímpios para a sua sentença final. Então, a ressurreição aqui, como nós falamos, o destino dos ímpios, e eu citei aqui a ressurreição, primeiro a igreja. Viveremos em gozo da grande festa, entrará o milênio para aí então vir os ímpios para comparecer diante do grande trono branco, que também é um assunto muito importante para nós entendermos. E o segundo tópico, dentro desse terceiro tópico, que é a esperança da vida eterna, diz o destino dos justos. Jesus diz assim: vinde benditos do meu Pai, recebei por herança o gozo que ele está
proposto desde a fundação do mundo. E por fim, chega o estado eterno, quando nós estaremos vivendo para sempre, de eternidade em eternidade com o Senhor, onde nós não iremos mais padecer, sofrer e nem termos prejuízos com mais nada. João, no Apocalipse, ele diz, 21:4, e Deus limpará dos seus olhos, limpará dos nossos olhos, toda lágrimas, e lá não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza, porque nós estaremos agora para sempre com o Senhor. E eu já disse, você que estará vendo este vídeo, você pode acessar Reflexão Cristã, que é um canal no YouTube que eu tenho, e lá você vai ver a respeito da eternidade. E quando nós falamos de eternidade, precisamos ver a partir de 3 princípios básicos na Bíblia. Primeiro, a eternidade figurada, que é uma linguagem voltada para coisas duráveis, os outeiros, os montes, os grandes penhascos, que fala de coisas super duráveis. Agora, existe uma segunda eternidade, que é a eternidade limitada, que são os anjos e nós, seres humanos, por sermos eternos, mas um dia nós tivemos um começo. E existe a eternidade plena, cabal, que é restrita apenas para a Trindade, para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Então nós estaremos vivendo para sempre com o Senhor. E para nós concluirmos nesse momento, a lição ela finaliza dizendo que nós cremos na ressurreição do corpo e na vida eterna. Vida eterna. A palavra vida, no seu original grego, a palavra zoe, quer dizer essa vitalidade perpétua. Nós vivermos, não sofrermos mais, não padecermos mais, nós estaremos agora com essa vida, com esse zoe, com essa eternidade, sendo oriunda de Deus e nos proporcionou, então nós estaremos para sempre, de eternidade em eternidade com o Senhor. Existe uma linguagem que as pessoas falam, e até um pouco equivocada, nós iremos passar a eternidade. Não está certo, não é passar, nós iremos viver a eternidade. E eterno, como eu já falei, séculos e séculos e séculos. Então nós estaremos vivendo com o Senhor. Cremos na ressurreição do corpo, quando esse corpo que é traduzido como soma, nós estaremos agora sendo ou vivendo de maneira com um corpo glorioso, incorruptível, e estaremos para sempre, de eternidade em eternidade com o Senhor. Então você, novo convertido, não desista, não pare, vamos em frente. A eternidade é uma realidade muito importante. Nós não podemos sermos equivocados ou sermos pegos nos ventos de doutrinas de demônio, quando as pessoas acham que depois da morte se acabou, não existe mais nada, mas não. Depois da morte existe uma outra realidade para serem vivida, com Deus ou sem Deus, no céu ou no inferno. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, que você decidiu abraçar a fé, seguir a Cristo, e nós estamos juntos nesse momento. Então, eu quero dizer para você que o próximo trimestre estará às portas. Aguarde as notas oficiais dos nossos pastores, dos nossos líderes. Tem um grupo da igreja, procura o seu coordenador, ouvindo as informações do pastor Arnóbio, presbítero Rocha, presbítero Line, que é o diretor da escola bíblica, e ramificará as informações para chegar até você. E fique certo, assim como nós passamos essas 13 semanas, nós teremos mais um trimestre pela frente, e eu conto com a sua presença, com a sua participação. Então não desista, vamos em frente, porque o que há de vir virá e não tardará. Então vamos fazer uma oração e agradecer a Deus por tudo. 13 semanas de maravilhas, 13 semanas na presença de Deus, como foi glorioso. É bem verdade que foi um momento muito conturbado pelo contexto que nós estamos vivendo na nossa saúde pública, enfim, o que está acontecendo na atualidade. Mas, contudo, você está aí do outro lado, nós estudamos as 13 lições, aprendemos as Santas Escrituras
e, com certeza, nós não seremos mais as mesmas pessoas. Crescemos na graça, orando, buscando ao Senhor, mas também no conhecimento da palavra de Deus. Essa lição que você pode observar aqui no canto da tela, lição ciclo 2, aguarde qual ciclo que nós iremos estudar e nós estaremos no contato. Se pela plataforma da igreja, ou se nós voltarmos às nossas aulas presenciais, que nós estamos tanto esperando, que Deus possa nos ajudar nesse momento. Amado Deus e eterno Pai, te magnificamos nesse momento, Senhor, por cada novo convertido, por cada um dos teus filhos que decidiram a sua vida para te servir. E aqui nós estamos, meu Senhor, estudando a tua palavra. Nós acreditamos na ressurreição do corpo e na vida eterna. Abençoa a nossa liderança, abençoa cada novo convertido. É o que eu quero te agradecer nesse momento, em nome de Jesus. Você, do outro lado, diz amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor. Um abraço.